Olá, meus irmãos, graça e paz. Eu sou a irmã Liliane Gomes. Mais uma noite estamos aqui para lermos juntos a palavra do Senhor, meditarmos na palavra, nos separarmos um pouquinho, meus irmãos, para conhecermos um pouco mais da Santa Escritura, que é o nosso manual de prática, manual da fé e manual de vida aqui nessa terra, meus irmãos. Primeiramente, agradecer a Deus por essa oportunidade, mais uma noite poder estar junto com os irmãos, lendo a palavra, meditando, como eu sempre falo, pequenos períodos de meditação na palavra para grande crescimento espiritual, né, meus irmãos? E a nossa palavra hoje, meus irmãos, fica em Isaías. É sobre um rei, né, o rei de Judá, de nome Ezequias. Esse rei Ezequias tem muita história, a história dele é muito grande. Eu vou contar pequena parte hoje sobre uma coisa que veio ao meu coração, sobre nós arrumarmos a nossa casa, sobre nós, como está a nossa casa, né, meus irmãos, como está a preparação, porque nós sabemos que o grande dia chegará, né, meus irmãos, o dia da vinda de Jesus chegará e como que ele irá nos encontrar, como está a nossa casa, se o grande dia fosse hoje, como seria, né, meus irmãos, como estaria a nossa casa. Aqui nós podemos levar para a nossa casa, meus irmãos, tanto a nossa casa mesmo, né, nossa casa habitável, nossa casa espaço, como a nossa casa pessoal, nosso ser, a nossa casa, o templo do Espírito Santo que somos nós. Então essa palavra veio ao meu coração no tocante. Ainda mais, meus irmãos, nesse momento dessa festa da carne, onde nossa casa, nosso corpo, fica muito sensível, vulnerável, meus irmãos, para as tentações. Aqueles que estão firmes, né, firme na palavra do Senhor, não tem mais essas preocupações, porque já estão realmente separados. Mas muitos que estão buscando, andando, caminhando aos pouquinhos, entendendo, então pode ser que venha se sentir ainda um pouco abalado, né, pouco tentado, porque quem tenta é o inimigo de nossas almas. E quando o inimigo de nossas almas vem tentar as pessoas, ele sabe exatamente o que cada um gosta, a fraqueza de cada um, né, que nem aqui na palavra de Ezequias que nós vamos ler, tem uma parte que não é aqui em Isaías, é em Crônicas. Ele fala que ele depois que ele se arrependeu, depois que ele teve a bênção de Deus, toda uma história. Ele fala que uma das discernimento que ele teve, uma inteligência que ele teve contra o rei, né, da Síria, foi tampar todas as fontes. Ele mandou fechar todas as fontes para que o inimigo não se alimentasse, não bebesse água. Então, no deserto, os inimigos sem essa água da fonte não teria como, ele não sobrevivia no deserto sem essas águas. Então, ele teve esse discernimento, ele teve essa inteligência, né, discernimento do alto céu, de tampar todas as fontes. Aí me veio aqui no pensamento, né, na leitura que eu estava fazendo, quais as fontes que nós precisamos tampar, qual é o acesso, quais são os acessos que nós estamos dando para o inimigo ficar se alimentando. Porque se o inimigo não for alimentado, meus irmãos, se nós não alimentarmos o inimigo das nossas almas, ele fica fraco. E a palavra mesmo fala, foge do mal, que o mal fugirá da gente. Então, muitas vezes, teve um discurso que eu vi muito interessante, não vou contar todo, só vou resumir, que para um pastor foi falado assim, que ele conversando, ele falou que o próprio inimigo falou com ele, falou assim, o próprio diabo, né, o capeta, o inimigo de nossas almas falou com ele assim, quando Deus me manda eu parar, não tocar mais, não mexer, eu obedeço, mas você continua, não sou eu mais, é você mesmo que continua, você que busca, você que quer. Então isso aí me chamou muita atenção, eu falei assim, não é realmente, até o próprio inimigo das nossas almas, ele conhece toda a Bíblia, ele conhece todo o poder de Deus, ele é temente, ele teme, ele só não obedece, só não se arrepende, não tem mais como ter perdão, mas ele conhece, ele obedece da maneira, né, errada dele. Mas ele, até na palavra, quando passou Jesus, que foi lá no Espírito, passou por Gadara, que tinha o demoniado, os próprios espíritos malignos que estavam no demoniado, Jesus não falou nada, ele mesmo falou, já veio nos incomodar, ele sente, ele tem esse temor, ele tem essa obediência. Então que nós possamos refletir, se o próprio inimigo das nossas almas falou para essa pessoa, né, que quando Deus manda, não toca mais, não mexe mais, eles obedecem. Então, quem continua é a nossa carne, quem continua é as nossas vontades. Então, quais são essas fontes que nós precisamos fechar, né? Qual é a fonte que está alimentando o inimigo das nossas almas? Será que é uma inveja? Será que é um perdão que não foi dado para a pessoa que nos ofendeu, que nos fez sentir mal, que nos, né, de qualquer maneira nos
fez algum dano? Será que é a cobiça dos olhos? Será que é fofocas? Quais são as fontes que nós precisamos tampar? Que nem o rei Ezequias fez, tampou todas as fontes para que o inimigo não entrasse, não matasse todo o povo. Então ele secou todas as fontes, ele tampou para que não tivesse água. Como é que os inimigos iriam ficar acampados num deserto sem água? Então, quais fontes que nós precisamos fechar também, né? Que me levou a pensar aqui com a história do rei Ezequias. Tem muitas histórias, meus irmãos. Eu estou falando só um pouco resumido, porque o que me veio aqui na mente para poder meditar com meus irmãos é como anda a nossa casa espiritual, nossa casa mesmo. Como é que anda? Está arrumada? Estamos nos preocupando com a nossa casa também dentro de nós, nossa casa da nossa alma, que é o nosso corpo, né? E quais são essas fontes que nós precisamos fechar realmente, fechar, para que o inimigo não tenha mais alimento, que nós não venhamos alimentar os inimigos com as nossas dúvidas no nosso próprio Deus, não venhamos duvidar do Pai, do poder do Pai, porque o inimigo coloca dúvida na nossa mente. Isso é uma maneira de alimentar o inimigo. Aí Deus tem as promessas de Deus, que nós sabemos que está na Bíblia, que é fiel para cumprir, que nem mesmo aqui, quando ele fala que, já vou ler a palavra para não ficar só na minha palavra, o Zedequias, ele virou a cabeça para a parede e orou pela vida dele, e Deus aceitou a oração dele, Deus atendeu a oração dele, e Deus, ele age quando nós estamos em aflição e nós oramos com sinceridade de coração. Deus age a nosso favor, mas ao mesmo tempo Deus age a nosso favor, só que nós, se colocarmos em dúvida, em descredibilidade o poder de Deus, isso já é coisa do inimigo, já é uma fonte do inimigo, já é uma fonte, né, como se fosse a fonte que Ezequias tampou, secando a água, é a fonte do nosso inimigo, está alimentado, está sempre ali perturbando, sempre ali perto, tendo sempre uma brecha, ou é uma inveja, ou é uma fofoca, ou é um perdão não liberado, ou é dúvidas, ou é indecisões, ou você está em cima do muro, ora eu sou cristão, ora eu quero ir para a rua, ora eu agrado Deus, ora eu agrado o mundo. Então, qual é a fonte? Nós viemos nos analisar. O que está faltando? Qual é o canal que eu estou dando ainda legalidade para o inimigo ficar ainda me consumindo, me tentando? Porque Deus não tenta, meus irmãos. Deus coloca em provações, é diferente. Deus pode provar, mas quem tenta é o inimigo das nossas almas. Ele sabe exatamente no ponto de tentar cada um. Ele não vai tentar a gente, as pessoas, não vai tentar numa coisa que a pessoa não gosta, ou numa coisa que a pessoa já não, né, deu a legalidade. Então, que nós venhamos fechar também as fontes que alimentam o inimigo das nossas almas, seja no nosso próprio pensamento, seja no que nós falamos, seja no que nós profetizamos, seja no que nós buscamos errado. É buscar somente Deus, Jesus Cristo, que é o nosso Salvador, que nos garante vida eterna, que nem está na palavra aqui. Então, eu vou ler aqui a palavra de meditar mais um pouco sobre a palavra, tá? É Isaías 38. O título é Doença e Cura de Ezequias. Assim diz a palavra do Senhor. Naquele dia, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal, e veio a ele o profeta Isaías, filho de Amós. Ele disse, assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então, a primeira profecia que o Ezequias recebeu lá no castelo dele foi que o profeta Isaías chegou para ele e falou assim, ó, o Senhor Jeová disse assim, põe em ordem a tua casa, porque não viverás e morrerás. Como ele era rei, ele tinha que colocar em ordem tudo a casa dele, quem iria substituí-lo, como iria terminar, né, a governança dele, como ele teria que colocar em ordem tudo que ele queria que desse continuidade, né, tudo que fosse programado. Deus deu um tempo para ele programa tudo, coloque em ordem a tua casa, coloque em ordem a tua vida também, coloca tudo em ordem, que você morrerá, não viverá. Meus irmãos, nós sabemos que a morte, ela chega, ela não avisa. Aqui o rei Ezequias teve o aviso, porque Ezequias era um rei, né, temente a Deus, né, por mais que depois ele fez aqui uma coisa que não agradou a Deus, mas ele tinha esse temor a Deus, né. Então Isaías levou essa mensagem para Ezequias, para ele poder colocar em ordem a casa. Então aí eu levo trazendo para a gente, o que seria colocar em ordem a casa? Como é que seria colocar em ordem a casa? Os meus filhos estão alicerçados, os meus filhos, eles conseguem, né, fazer as coisas que, se caso eu faltar, ou se caso eu precisar faltar, meus filhos estão alicerçados para continuar, para dar seguimento. Quando eu tiver que partir, ou tiver alguma coisa que eu tiver que me ausentar, a casa ficará em ordem, a minha casa está organizada, ou então a gente trazendo para a nossa casa, né? Como é que está o meu eu dentro? Como é que está a minha fé? Como é que está
Tem pessoas que eu preciso pedir perdão, o que eu preciso fazer para colocar em ordem o meu estado emocional, o meu estado físico, o meu estado também espiritual, né? Levando para o lado físico já seria assim, como é que está minha alimentação, como é que eu estou bebendo água, estou me cuidando, estou me preocupando só em estética por fora, mas por dentro como é que está o meu eu, como é que está a minha saúde também física. Então tudo isso é colocar em ordem a nossa casa, nossa morada, o nosso templo, que é o Espírito Santo, e a nossa casa física também, né? Colocar em ordem. Como é que tá meu quarto, como é que tá minha arrumação, porque a casa tem que estar organizada, a casa tem que estar limpa, né? Aí quando o rei Ezequias recebeu essa profecia, o que ele fez? Ele virou a cabeça para a parede e foi orar. Ele orou para Deus, ele clamou a Deus, porque ele não queria. Ele tinha mais o que fazer, ele queria mais tempo de vida, ele clamou a Deus com o coração dele, e o Senhor naquele momento mandou Isaías voltar. Isaías já tinha saído, o profeta Isaías já tinha saído, estava indo já a porta, saindo do castelo, quando ele voltou. Aí o Senhor Deus falou com Isaías, volta lá, fala para o Ezequias, que eu escutei a oração dele, que eu vou atender a oração dele, que será concedido para ele mais 15 anos de vida, para ele colocar em ordem tudo que estava em desordem, né? Aí o rei Ezequias recebeu essa profecia, a doença curou, ele foi curado. Aí, se os irmãos continuarem a leitura, depois também Crônica também fala sobre o rei Ezequias, que ele, mesmo recebendo toda essa bênção, ele foi ingrato, ele não agradeceu a Deus, ele não reconheceu a bênção de Deus, ele foi ingrato, e nisso Deus ficou muito irado e falou que iria castigar Judá, Jerusalém, iria castigar. Sendo que depois, no desenrolar da história de Ezequias, mostra que depois de muito tempo, e ele tinha recebido a profecia também que o rei de Assíria não iria conseguir invadir Jerusalém, Judá não iria entrar. Então ele depois se arrependeu do que ele tinha, a ingratidão que ele tinha tido com o pai dele, se arrependeu e se voltou novamente com Deus, se voltou novamente ao Pai Eterno. Então nós temos esse momento, meus irmãos, isso é normal, isso não é também, nós somos carnes, mas que nós não venhamos repetir os erros que nós já sabemos que é errado, que nós não venhamos pegar como, porque o rei Moisés, Davi, Ezequias, todos pecaram e depois conseguiram perdão. Então nós não viemos brincar, não viemos testar o nosso Deus, porque nós não sabemos, né? Aqui ele teve tempo, até porque o Senhor não foge da promessa dele, o Senhor não tem, ele não volta com a palavra dele. Se ele ele profetizou através de Isaías que daria mais 15 anos para Ezequias, ele não tinha como voltar, porque ele não volta com a palavra dele. Então, e nesse tempo, Ezequias teve o tempo, a oportunidade de pedir perdão, tanto é que Deus, depois aquele que ele tinha falado também, queria castigar, ele também não volta com a promessa dele, né? Ele falou, só que ele só fez o castigo dele depois que Ezequias morreu. Mas isso aí é uma outra história para um outro momento. Tem muitas passagens, muita coisa para meditar na história do rei Ezequias. Mas a nossa meditação de hoje é a gente analisarmos como anda a nossa casa, como anda a nossa vida espiritual, como estamos nos preocupando, estamos crendo em Deus, quais são as fontes que temos que fechar, as fontes que alimentam o inimigo de nossas almas, né? Como estamos nos portando diante da nossa casa, nossa família, estamos cuidando, estamos colocando tudo em ordem, estamos organizando o nosso eu também, alimentando o nosso lado espiritual, e que possamos saber também que mesmo que tenha provações, que tenha até profecias, Deus pode mudar o quadro, Deus muda o quadro conforme nós clamamos, com vontade, com fé, porque a fé move a mão de Deus, nós sabemos disso. Que nós venhamos então clamar ao Pai quando tivermos situações que parece que não tem jeito, situações que ou espiritual, ou financeira, ou mesmo de saúde física, nós venhamos clamar a Deus, que nós sabemos, tem vários relatos, que Deus ele não rejeita a oração de um coração contrito, ele não rejeita uma oração de um filho que é obediente, que está na fé, que está firme. Então Deus não rejeita essa oração, que nem fez com o rei Ezequias. Ele orou, mesmo na hora que ele orou, o profeta não tinha nem saído ainda, não tinha nem saído dos portões do castelo, Deus já mandou outra revelação, a tua oração foi atendida, terás mais 15 anos, desculpa. E nesses 15 anos, Ezequias fez muita coisa, restaurou muros, ele fez muitas coisas, né? E no final ele se arrependeu, e depois a gente pode ter em outro momento meditar mais sobre o rei Ezequias. Mas que, irmãos, que nós venhamos meditar nessa noite, vamos ficar, né, se o irmão puder depois ler os capítulos 38, né?
Isaías tem muita coisa boa também, muito um profeta muito poderoso, muito forte, muitas profecias, muitas coisas para meditar. Que nós venhamos meditar, venhamos entender que a nossa oração tem poder. Devemos entender também que Deus não rejeita, né, oração verdadeiro, e também que nós possamos sempre estar com nossa casa em ordem, nossa casa física, nossa casa espiritual, nossa casa que é nossa mente também, onde tudo começa, que possamos organizar os nossos pensamentos, deixar tudo organizado, tudo em ordem, que nós venhamos também, meus irmãos, crermos no poder do nosso Deus e sermos gratos, né? Não fazer que Ezequias teve tempo, né? Ezequias, ele foi orgulhoso depois que recebeu a bênção, ele não agradeceu, ele ficou, o orgulho dele subiu, mas depois se arrependeu, mas ele teve tempo. Mas nós não estamos mais com tempo, meus irmãos, nós estamos vendo que as coisas estão muito aceleradas, as coisas estão acontecendo de maneira acelerada, que nós venhamos nos voltar com diligência para as coisas de Deus, nós venhamos crer que Deus tem todo o poder de fazer muito mais, mas que nós devemos estarmos em concordância com as coisas de Deus, sermos diligentes nas coisas de Deus, não ficar perdendo tempo achando que ainda temos, depois eu me resolvo, depois eu peço perdão. Não, o que está te fazendo alimentar ainda o inimigo das suas vidas? É um desejo da carne, uma vontade? É uma coisa, um vício, ou então um pecado, assim, que você não consegue largar, um perdão? Não sei, meus irmãos, são tantas coisas que pode ser, mas cada um de nós sabemos, se nós autoanalisarmos, nós sabemos quais são os erros, o que nós temos que lançar fora, o que nós temos que fechar, quais fontes nós devemos fechar para que o inimigo de nossas almas não venha mais ser alimentado por nós mesmos. Porque que nem a palavra, o relato teve, o inimigo obedece quando Deus fala para, quando chega perto, fala não toque mais, não mexe mais, que nem na história de Jó. O inimigo pediu permissão, pode tocar em tudo, menos na alma. Então o próprio inimigo já tem obediência. Então por que nós, sermos filhos, né, feita a imagem e semelhança, não vamos obedecer o Deus Todo-Poderoso, que é o próprio inimigo das nossas almas sabe o poder de Deus? Porque nós ainda duvidamos, porque nós ficamos nessa de duvidar e dar fonte, deixar a fonte aberta para o inimigo das nossas almas nos sugar e nos fazer cada vez menos perto de Deus, nos fazer para cada vez mais próximo dele, das coisas do mundo e mais longe da presença de Deus. Por que o próprio inimigo tem essa sabedoria e nós não conseguimos ter esse discernimento? Porque deixamos essas fontes abertas como se fosse normal. É normal pensar ruim, é normal não perdoar, é normal, depois eu faço, é normal não acreditar. Irmão, vamos nos desligar, tá na hora de se ligar, tá na hora de despertar, que nem a palavra fala, desperta tu que dorme. Desperta, porque não está mais com tempo para... Ezequias teve 15 anos que Deus prometeu para ele, mas nós não sabemos, né? Nós não temos profecia de quanto tempo teremos, quanto tempo duraremos, de quanto tempo teremos para pedir perdão e para nos ajeitarmos, nos acertarmos com Deus. Então, que nós não venhamos perder tempo e nem deixar as fontes que alimentam o nosso inimigo abertas. Vamos tampar essas fontes, vamos orar, vamos buscar, vamos nos separar, vamos pedir perdão, nos voltar a Deus, que Ezequias depois ele se arrependeu. Vamos pedir perdão e se voltar a Deus, porque nós sabemos que Deus é todo poderoso, é o nosso Pai que nos ama e nós devemos voltar para esse primeiro amor. Então a meditação vai ficar nisso, meus irmãos, né? Que os irmãos venham ficar sempre com a paz do Espírito Santo de Deus, que os anjos do Senhor possam estar nos abençoando nesses dias dessas festas carnais, que as energias negativas estão rodeando por aí, mas que nós sabemos que nem o próprio Ezequias falou, com o povo dele, né? Tem de bom ânimo, não tem mais, porque o que está em nós é muito maior, é maior do que aquilo que está no mundo, que está no inimigo, no caso do rei da Síria, né? Que os inimigos, o povo de Jerusalém, Judá, estava com medo. Então ele falou, não tem mais, porque o que está em nós, que é o Deus, é muito maior do que aquilo que está neles. E eles lutam com a força do braço deles. Nós lutamos com as forças do espírito, do espiritual de Deus, com as armaduras espirituais. Não é a armadura que ele usou essa fala na época, mas é como se fosse as armaduras espirituais. Nós lutamos com a força do nosso Deus Criador. Então não tem mais e tenhamos de bons ânimos, sejais fortes e corajosos. Então que nós consigamos ser fortes sempre nas atribulações, nas aflições. Sermos fortes para fechar as brechas, para fechar as fontes que alimentam o nosso inimigo, porque fujai do mal, que o mal foge da gente, e que nós possamos nos aproximar mais do nosso Pai. Então essa é a meditação da noite. Agradeço, irmão, quem puder curtir, compartilhar. Não estou fazendo vídeo todo dia, mas quando coloca aquela inspiração,
né? A iluminação, aí eu faço conforme eu sinto, né? Conforme a vontade do meu Pai. Assim eu tenho feito, e quando eu puder fazer mais, vou fazendo, vou colocando. Quem puder também colocar o sininho para poder ver as notificações, já ajuda o canal a crescer também. Fique todo com a paz do Espírito Santo de Deus, que Deus nos abençoe, nos guarde, nos livre de todo quanto é mal e nos dá discernimento para fecharmos tudo que temos que fechar, todas as fontes, para também bloquearmos a passagem, né, do mal para nossas vidas. Sejamos luz, meus irmãos. Em nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém.